Olá, amigos. Bem-vindos ao nosso estudo da obra Recordações da Mediunidade. Que seja, assim, uma manhã maravilhosa para todos, que seja uma semana abençoada para todos que estamos iniciando e, como nos comprometemos, aqui estamos para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o capítulo Faculdade Inativa, que é um capítulo que fala muito de Ivone Pereira, narrativa dela, da sua vivência, desde que chegou a esse mundo, das experiências vivenciadas na infância. É um capítulo muito interessante. A obra, para quem não conhece, é maravilhosa, está aqui, Recordações da Mediunidade. Nós estamos aqui passo a passo. O capítulo de hoje, na verdade, não é bem um estudo, e sim uma leitura comentada que nós vamos fazer dessas informações que ela traz, quando ela nos traz aqui a narrativa da sua vivência, da sua faculdade mediúnica. E nesse capítulo, nesse estudo, nós vamos entender por que a obra começou falando de letargia e de catalepsia. O capítulo já inicia com esta narrativa que se encontra em Mateus, em Marcos e em Lucas. Todos a choravam e se feriam de pena. Jesus, porém, lhes disse: Não choreis, que a menina não está morta, mas dorme. Então Jesus, tomando-lhe a mão, disse em alta voz: Talita, cumi. Menina, desperta. Então a sua alma tornou ao corpo e ela se levantou logo. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. O capítulo já inicia falando do momento que nós vimos no estudo passado, daquela filha que estava ali, dada como morta, a família em desespero. Jesus chega e diz: ela está apenas dormindo, ela não está morta. Então, essa expressão trazida para iniciar esse capítulo, ela tem tudo a ver com o que nós vamos ver agora, estudar agora, com relação a Ivone Pereira. Mas existe nesse capítulo também, na abertura desse capítulo, essa informação, que também achamos muito importante trazer, que é do Livro dos Espíritos, a pergunta 423. Mais uma vez esclarecendo o assunto que nós estudamos nas 2 semanas anteriores, aonde os espíritos dizem que na letargia o corpo não está morto. Há funções que continuam a executar-se, sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Porque enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Então, exatamente aquilo que Jesus disse: a menina não está morta. Simplesmente, algumas funções do corpo não estavam sendo executadas devidamente, mas continuava latente ali aquela condição de vitalidade, porque enquanto o espírito estiver ligado ao corpo, há vida. E não havia acontecido esse desligamento ainda. E aí, na questão 424, naquele comentário que nós lemos de Kardec na semana passada, ele diz: a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Por isso que se confunde, por isso que se confundiu com a menina, por isso que vai se confundir com Ivone, como nós vamos ler daqui a pouco, porque o estado dela realmente, as aparências eram de morte verdadeiramente. Então, a Ivone já inicia falando da sua experiência, dizendo que nasceu médium já desenvolvido, nunca se deu ao trabalho de promover desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Desde que criança, ela já tinha vidência, tinha audiência, o desdobramento em corpo astral, que, inclusive, ela já inicia narrando o fenômeno da morte aparente pelo qual passou, que ela diz que, para ela, foi o grande fenômeno mediúnico que aconteceu na vida dela
e que aconteceu exatamente há 29 dias de existência, quer dizer, um bebê. E como que isso se deu? Na narrativa, ela nos diz que ela nasceu na noite de 24 de dezembro, noite de Natal, e a 23 de janeiro, quer dizer, 29 dias depois de nascido, ela teve um súbito acesso de tosse. E aí, nesse acesso de tosse, sobreveio sufocação. Ela ficou como morta. Quer dizer, aí começou o processo em que foi confundida com alguém que estivesse morta, porque ela entrou naquele processo de letargia e as aparências eram completamente de morte. E ela diz que tudo indica que em existência passada ela morreu afogada por suicídio. Ela diz tudo indica porque ela tem algumas informações e que aquela sufocação que o bebê sofreu no primeiro mês era um dos muitos complexos que acompanham o espírito do suicida, mesmo quando reencarnado. Reminiscências mentais e vibratórias que o traumatizam por períodos longos. Então, aqui já começa o ensinamento da Dona Ivone acerca dessa questão e do que ela vivenciou, como sendo algo que acompanha o espírito suicida. Ela desencarnou pelo suicídio, em uma das suas reencarnações, afogada, e com certeza essa condição de sufocação a acompanhou no além-túmulo. Provocou distúrbios de naturezas vibratórias, as lembranças ficaram muito fortes na mente daquele momento, né? E aí o que acontece? Ela reencarna e traz consigo ainda essas reminiscências mentais e vibratórias que se manifestam muito cedo, já dentro de um período curto de vida, 29 dias, né? E ela diz que esse período em que ela entrou nesse estado durou 6 horas. Ela ficou com a aparência de cadáver, rigidez cadavérica, corpo arroxeado, fisionomia abatida, macilenta, os olhos aprofundados, nariz afilado, a boca cerrada, o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. Diante de um quadro desses, qualquer criatura que observasse dizia está morta, principalmente um bebê, né, que estava ali manifestando aquele quadro. E aí a gente vai lembrar, e eu vou convidar vocês a lembrar exatamente o que nós estudamos na semana passada, aonde o Espírito André Luiz nos traz a seguinte informação. Enquistações de energias profundas, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a condutas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, transferíveis de uma para outra existência. Então, é como se ela tivesse bolsões dessas energias ali no perispírito, energias profundas que ele fala, aquelas dívidas kármicas, aquele passado que ela guardava com muito remorso dentro de si. E ele diz que o remorso provoca distonias diversas e vai desarticulando essas sinergias. Então, com ela, com certeza, é como se ao chegar na carne, esse processo já começasse a se mostrar, já começasse a se desprender do seu corpo espiritual e se expressando na matéria, né? E ela já começa a manifestar o quadro que aqui nós vamos chamar de letargia, porque foi profundo demais o transe, ela realmente ficou com as aparências de morte, e a gente vai ver ao longo desse estudo que se confunde muito o termo letargia com catalepsia. Kardec fez questão de fazer uma diferenciação, mas até mesmo nos textos, volta e meia, é utilizada a expressão letargia ou catalepsia numa mesma situação. Então, vamos avançando para a gente ir entendendo. E aí, o que aconteceu? Né? Mediante esse quadro, essa situação que ela manifestou, eles moravam numa cidade pequena, no sul do estado do Rio de Janeiro, a cidade denominada Santa Teresa de Valença, que hoje é denominada Rio das Flores, e a cidade só tinha um médico e um farmacêutico. E foram esses dois que constataram a morte por sufocação.
o quadro era visível, né? Hoje nós temos aparelhagens capazes de detectar isso com mais precisão, naquela época não, mas era tão forte a expressão daquele bebê, daquele anjinho como morte, que eles não tiveram dúvida. E aí foi feita a certidão de óbito da dona Ivone. Veja que história interessante, né? Já iniciando dessa forma. O sepultamento foi marcado para a tarde, porque como o óbito tinha ocorrido pela manhã bem cedo, então, geralmente, e ainda hoje é assim, se faz no final da tarde, porque o corpo não pode demorar muito. Só que acontecia uma situação estranha ali, que era a dona Ivone narra, que para ela soou como estranho, mas que a gente sabe que isso é o normal das pessoas, né? Não havia ali nenhuma demonstração de pesar pelo acontecimento, como ela fala, né? As pessoas não tiveram aquele sentimento de morte em relação a ela, porque ela era um bebê, era recém-chegado, não havia ainda aquela convivência, aquele apego que se sentisse tanto a morte. Então, o que acontece? Já vestiram ela de anjinho, de branco, né? Ela disse que foi vestida como o menino Jesus, e ela narra que a roupinha dela tinha rendinhas prateadas, a túnica era de cetim, tinha faixas com estrelinhas, e uma grinalda, que era uma coroa de rosinhas brancas, que normalmente é a vestimenta que se coloca para os bebês, que a gente chama de anjinhos, né? E também, sobre a mesa, existe uma mesa lá preparada com toalhas rendadas, com velas, com crucifixo para colocar o caixão. A mãe não aceitava que a filha tivesse morrido, não queria que colocasse no caixão, mas já estava tudo comprado, tudo esperando só o momento. E ela disse que nem a mãe dela chorava. Mas a mãe não chorava porque não acreditava que ela estivesse morta. Por isso ela não aceitava que colocasse a menina no caixão. E aí, ela deixou a criança no berço, dentro do quarto, e ficou a observar. Passadas as 6 horas, a criança não manifestou nenhuma mudança, e aí, naquele momento, ela, como que, vamos dizer assim, envolta naquela atmosfera de fé, porque ela era católica romana naquela época, né? Se vendo a hora do enterro se aproximar, guardando em si aquela certeza de que a filha não estava morta, ela se trancou dentro do aposento, dentro de um quarto solitário da casa, e, como muitas daquelas casas tinham as imagens, né, dos santos, ela se ajoelhou diante de uma estampa, que ela chama assim, que representava Maria, a mãe de Jesus. Acendeu uma vela, prostrou-se de joelhos e fez uma invocação a Maria. E essa invocação, que ela gravou e depois passa para Ivone, Ivone nos conta agora, era mais ou menos assim. Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passaste pelas aflições de padecer e morreu vosso filho sob os pecados dos homens, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o. Senhora, pelo amor do vosso filho, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas, se como creio ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vos entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir deste momento. Ela é vossa, eu vou-la entrego. E seja qual for o destino que a esperar, uma vez que retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Olha que invocação a mãe de Ivone direcionou a Nossa Senhora. Com certeza, ela, ciente do planejamento reencarnatório que Ivone trazia, porque se a Ivone fez um planejamento de voltar naquele lar
em meio àquela família, com certeza ela participou. E o espírito dela tinha essa consciência, ela não tinha a certeza do momento, vamos dizer assim, ela não era consciente de que isso tivesse acontecido, mas o espírito sabia. Então, com certeza, se ela participou desse planejamento reencarnatório, ela sabia que não era o momento do retorno de Ivone. E aí ela faz essa rogativa a Maria de Nazaré, e interessante, a Maria de Nazaré, porque Maria de Nazaré, quem leu a obra Memórias de um Suicida, sabe que é a mãe zelosa dos suicidas. E Ivone fora suicida em reencarnações anteriores, né? Embora a mãe, nessa encarnação, desconhecesse esse fato. Mas Maria de Nazaré atende o pedido da mãe aflita, porque Ivone era uma pupila de Maria de Nazaré. Lá no livro Memórias de um Suicida, é narrado justamente essa questão. Todos os suicidas são filhos de Maria de Nazaré. São acompanhados nas reencarnações, nos planejamentos que fazem. Enquanto não se recompõem diante da lei e recebem de volta um corpo perfeito como era antes, enquanto eles estão aqui pela terra, nas tribulações, nas dificuldades, nas lutas, eles estão parados. Maria de Nazaré está no comando da vida dessas criaturas. E, com certeza, Ivone era pupila de Maria de Nazaré. Então, não seria em vão a sua reencarnação de maneira nenhuma. Aí, o que acontece? Ivone retorna ao corpo para vivenciar a sua experiência, a oportunidade de refazer-se diante de si mesmo, diante das leis divinas, e deixar seu legado, como nós estamos hoje estudando suas obras, porque foi uma médium muito abnegada, muito respeitosa, comprometida, zelosa da mediunidade, né? Tanto é que recebeu aí de Chico Xavier o nome de heroína silenciosa. Então, a Ivone disse que muitas vezes, durante a infância, a mãe contava essa história para ela e repetia a prece que nós acabamos de ler, que ela fez, seguida de um Pai Nosso e de uma Ave Maria, e dizia entre sorrisos para Ivone: eu nada mais tenho com você. Você pertence a Maria, mãe de Jesus. Mas o fato é que, ao terminar a prece, ela saiu do aposento, onde acabara de fazer essa prece a Maria de Nazaré, e foi até o local onde estava o corpinho, que estava ainda naquele estado. Aqui ela diz, continuava imersa em catalepsia. Por isso que eu disse que ora fala em letargia, ora fala em catalepsia. E a gente viu lá com Kardec que a catalepsia é localizada, pode ser em partes do corpo, a letargia que é profunda e que é confundida com a morte. Mas aqui ela fala como que naquele momento aquele corpo estivesse imerso em catalepsia. A mãe se aproximou, tocou carinhosamente com as mãos repetidas vezes, como se transmitisse energias novas através de um passe. Porque às vezes a gente pensa que para fazer um passe tem que impor as mãos, e não é só isso. Aquele gesto de repetidas vezes passar a mão sobre o corpinho daquele bebê, colocando aquelas energias de oração, de boa vibração, de um grande amor de uma mãe, com certeza ali estavam sendo transmitidas energias novas. E aí o que aconteceu? Ela disse que um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. A mãe, com certeza, naquele momento, como que assistida por Maria de Nazaré, estava aplicando as energias necessárias ao refazimento daquele espírito. E aí a criança chorou, ela retirou do berço, tirou a mortalha, e a Ivone disse que a cabecinha estava ferida pela grinalda quando colocaram, né? Porque aquela montagem de florzinhas com aramezinho feriu a cabeça dela. Então, naquele momento foi desfeito todo o cenário, né? As velas que era para ser utilizada no funeral foi destituída dali, as toalhas rendadas, o caixão foi devolvido porque não ia ter mais velório. E aí, com certeza, estava desfeita aquela página pesada na família, que com certeza gerou muito comentário entre a família, entre os vizinhos, entre os amigos.
com relação àquele reviver daquele bebê que estava dado como morto, né? E que, graças a essa prece que a mãe fez, a Maria, mãe de Jesus, ela não foi enterrada, porque já estava chegando a hora do funeral, e daqui a pouco ela seria enterrada. E aí a gente volta ao nosso estudo, porque nós vamos sempre estar voltando lá. Quando, na pergunta 424, que Kardec pergunta se os cuidados dispensados a tempo podem restituir a vida de um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido, os espíritos dizem que o magnetismo restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E aí está expressado devidamente o que aconteceu. Naquele momento, o magnetismo humano da mãe, as energias espirituais, tudo que poderia possibilitar a essa criatura o refazimento das suas forças, ali foi colocado, e aquela criancinha como que reviveu, simplesmente reviveu. Então, nessa narrativa aqui, aí a gente vai ver que aquilo tinha um símbolo. E a Ivone fala que esse símbolo, essa simbologia desse momento que ela atravessou aos 29 dias de nascido, é como se fosse um símbolo para ela, dizendo que ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória, eu deveria morrer com efeito, morrer para mim mesma. É como se dissesse, você está entrando na vida, já com essa experiência de quase morte, para você entender que essa sua vida não vai ser uma vida onde você vai poder viver como normalmente as pessoas vivem. Vai ser uma vida expiatória. Você vai ter que morrer para você mesma, renunciar ao mundo, às suas atrações. E isso a gente viu que na vivência da Ivone, ela teve uma vida de muitas dificuldades, ela não constituiu família, ela sempre foi uma pessoa muito sozinha, tudo porque ela tinha consciência que precisava ressuscitar o seu espírito morto no pecado que ela coloca, porque ela tem um sentimento de culpa muito grande por ter tirado a vida, e através do respeito à lei de Deus e do cumprimento do dever, ela estava tendo a oportunidade de se refazer diante da lei. Então, ela diz que esse fato que aconteceu com ela, com certeza, ali era uma faculdade que já se expressava nela, a partir daquele momento, e que viera de outras etapas antigas, como André Luiz diz, de vidas anteriores, né? De situações que ela provocou no passado. Então, o próprio fenômeno mediúnico que ocorre ainda hoje, quando às vezes espontaneamente advém transes idênticos ao acima narrado, enquanto espírito, eu me vejo acompanhado dos instrutores espirituais, para com eles socorrer sofredores da terra e do espaço, ou assistir sob seus influxos vibratórios os dramas do mundo invisível que mais tarde são descritos em romances ou historietas. Então, ela percebe que ali é uma faculdade mediúnica, porque depois esses transes se tornam frequentes na vida dela, como nós vamos ver ao longo do estudo, acontecem de forma espontânea, e aqui o espontâneo a gente vai ver pelas narrativas, que ela é convidada pelo mundo espiritual a sair do corpo naquele momento, e ela se vê acompanhada pelos instrutores espirituais, e vai realizar trabalhos no mundo espiritual, socorrer sofredores, tanto pessoas encarnadas quanto desencarnadas, ou então vivenciar aqueles dramas do invisível, vivenciar aquelas cenas, aquelas situações que depois ela vem e narra nos romances ou historietas, como ela narrou o Memórias de um Suicida, que ela deixa muito claro que não foi psicografado 100%. Há muito mais ali está expresso do que ela viu no mundo espiritual, num desses desdobramentos que ela fez. E aí ela conta para a gente que já aos 4 anos se comunicava com os espíritos desencarnados. Olha que interessante. Ela via e falava com eles. E é claro que no mundo dela ela supunha que eram seres humanos, porque a aparência era a mesma dos homens, então ela não percebia naquelas criaturas seres do mundo espiritual. Eram pessoas da família, então ela convivia normalmente, conversava, via, conversava com eles,
E dentre essas personagens que sempre estavam presentes ali na casa dela, ela disse que tinha uma a quem ela se afeiçoou particularmente, porque na visão dela e no entendimento dela daquela idade, ela reconhecia aquela personalidade como sendo o pai dela. E dizia para todo mundo da casa que aquela criatura era o pai dela, porque ela realmente achava que fosse. Ali estava um ser que em existência passada fora realmente seu pai. E as lembranças dela ainda estavam muito afloradas para aquele momento vivido. Então ela dizia, ó, meu pai. E ela bradava em altos brados. E a gente fica imaginando situações de crianças que às vezes manifestam certos comportamentos. Você não é minha mãe, você não é meu pai. E a gente fica achando que aquilo ali é simplesmente birra da criança com a natureza. Às vezes a criança está ainda muito recente, muito ligada ao mundo espiritual, as lembranças muito fortes do passado, e não aceita, não lembra aquela pessoa como sendo sua verdadeira mãe. Porque agora está numa experiência necessária, aquele ambiente familiar, e não reconhece como pai ou como mãe aquelas pessoas. E às vezes dizem isso. Às vezes dizem coisas que as pessoas não sabem que não existe na realidade e que não se dá muita importância. Então, aqui a gente vai aproveitar para fazer alguns esclarecimentos com relação a essa questão da mediunidade na infância. Quando a gente tiver diante de crianças que têm ou que manifestam essa condição mediúnica de ver ou de ouvir os espíritos, ou de ter lembranças assim, a orientação mais precisa é que a gente preste bem atenção a essas falas dessas crianças. Porque, normalmente, a criança, quando ela começa a ver o mundo espiritual, ela costuma ver e ouvir. Ou ver, ou só ouvir. E, na maior parte dos casos, elas não têm medo da presença, só não conseguem entender porque que os pais não veem o que elas estão enxergando. Então, às vezes, elas podem enxergar os espíritos protetores, amigos de vidas anteriores, visita de parentes desencarnados, espíritos que assumem uma fisionomia infantil para ter amizade com elas, como é muito comum o relato dos espíritos, desses espíritos amigos, né, que o amiguinho invisível. E, às vezes, a gente estranha essas manifestações da criança. Aqui eu abro um parêntese para falar de um neto que, certa vez, estava brincando na área da casa com sua mãe, a mãe entretida fazendo uma obrigação lá, eles sentadinhos no chão, cerca de 2 anos e meio mais ou menos, e aí, de repente, ele diz assim, o vovô fulano está aqui. A mãe se assusta e diz, quem? Ele repete, o vovô fulano. Detalhe, o vovô dele tinha desencarnado há muitos anos atrás, antes mesmo da mãe conhecer o pai dele. Então, não era alguém com quem ele tivesse convivido, não era alguém que vivesse sendo falado sobre ele, mostrado alguma coisa sobre ele, não, já fazia um tempo. E, no entanto, ele diz o nome da criança. E aí diz assim, ele e um monte de gente. E aí, naquele momento, a minha filha chama o esposo. E ele vem e ela diz, repete, quem é que está aí? E ele diz, vovô fulano, com um monte de gente. E aí o filho, diante dessa situação, o pai dele, né, começa a chorar e me chama, porque eu moro no vizinho, eu vou lá, e ele chega, olha o que esse menino está dizendo, ele está inventando. Como é que uma criança vai inventar uma coisa dessa? Você acha que ela ia inventar? Meu querido, no mínimo, ele está aqui fazendo uma visita a você, acompanhado. Chegou para essa criança e diga para seu pai, para sua mãe, que o vovô está aqui. E deu o nome para ser reconhecido. Então, são provas, assim, irrecusáveis. Não dá para a gente dizer que não é verdadeiro. A criança está vendo, a criança está ouvindo, passando naturalmente. Agora, como que a gente reage diante dessas situações é que a gente precisa ter cuidado, porque isso vai ter influência muito grande no futuro, né? Então, encarar com naturalidade. Eu sei que é difícil,
Eu não vou narrar outras experiências familiares aqui, senão a gente vai passar a noite conversando. Mas tem que ser com naturalidade, naquele momento, não demonstrar espanto, porque aí a gente consegue mais informação da criança. Se a gente não tem espanto, a gente pode perguntar o que ele quer dizer, pergunte para ele se ele quer dar algum recado, ou quem está com ele, coisas dessa natureza, e você vai, a criança vai falando isso naturalmente, normalmente. Mas se você demonstra espanto, ela também se espanta, porque ela não sabe o que foi que eu fiz. Se a gente diz, você está mentindo, a criança pode ficar com receio de falar de situações, ocorrências que possam vir a acontecer, porque vão dizer que é mentira, então ela começa a esconder, fica receosa. E também não incentivar em excesso. Não fazer a criança agora estar, e aí, você está vendo mais alguém, você. Nada disso. Encarar com naturalidade. Se a coisa se repete com muita frequência, é bom buscar um apoio de um centro espírita, né? Para já ir tendo conhecimento, para já ir ajudando a criança com o passe. Tudo isso vai depender de como a situação vai ocorrer em torno da criança. Porque a gente sabe que existem situações de crianças que têm uma evidência de quadros muito pesados. Já acompanhei casos assim na nossa casa de crianças que viram pessoas em situação de suicídio, que entraram em dor, em sofrimento, adoeceram. Os pais, quando chegaram na casa espírita, a criança realmente não estava bem, porque o quadro tinha sido muito pesado. Então, é bom procurar uma casa espírita justamente para isso, para receber orientação, quando a pessoa não sabe como fazer, e também para auxiliar naquele momento que não é um momento fácil para a família, nem também muitas vezes para a criança, né? Então, Ivone diz que esse espírito que ela chamava de pai, ela via constantemente. Era como se fosse um assistente dela. Então, ele estava ali como orientador. Nos trabalhos, ele estava presente, porque orientava o trabalho dela, como que velando mesmo para ela ser vitoriosa naquela situação, naquela vivência. Era o espírito Charles, que nós conhecemos aí, de algumas obras, Amor e Ódio nas Voragens do Pecado, que foi ele que ditou. Então, Ivone disse que na primeira infância, esse espírito, o espírito Charles, falava com ela usando mesmo de autoridade de energia. Certo também que está lá no livro Dramas da Obsessão e Memórias de um Suicida. Lá em Memórias do Suicida, ele está como sendo o médico espanhol Roberto de Canalejas, e que viveu na Espanha no século XIX, meados do século XIX. Então, esses espíritos, quando se dirigiam a ela, se dirigiam usando de autoridade, de energia, cobrando posturas, rigor dela. Ele, Charles, como pai, e o Roberto como um ex-companheiro de vivências. Ela estava aqui sozinha, realizando o aprendizado necessário pelas dificuldades que criou para si própria, mas amparada por esses espíritos que estavam sempre ali do lado, doutor Bezerra de Menezes também, ajudando, porque a trajetória dela não seria fácil. E ela diz que lembra que muitas vezes ela estava sentada no assoalho da casa, brincando com as bonecas, e aí viu o Roberto, esse espírito que foi marido dela em encarnações passadas, sentado numa cadeira. E ele sempre, essa cadeira era sempre postada próximo dela. Ele curvava-se, apoiava os cotovelos nos joelhos e sustentava o rosto com as mãos numa atitude muito humana. E assim, tristemente, pois era um espírito triste. Me falava com doçura e eu respondia. Então, a expressão dele, ela lembra que era de muita tristeza. Ele sempre estava ali conversando com ela, falava com ela, ela respondia, só que ela não lembra se ela realmente verbalizava ou se era telepática a conversa que acontecia entre eles. E nem também tem lembrança do que conversavam. Né? Para ela era tudo muito comum. Era uma pessoa que estava ali conversando com ela, falando de situações. Quem chegasse ia ver a Ivone conversando sozinho, como às vezes a gente surpreende as nossas crianças conversando sozinho com alguém. Diz que está com alguém ali.
Então, essa entidade, ela diz que ela trajava-se como os homens do século XIX. Quando se mostrava o vestimento dele, era ao tempo que eles tinham vivido a experiência como marido e mulher. Ele estava sempre com aquela expressão triste. Ela disse que ele tinha os olhos grandes e vivos, muito profundos, cabelos fartos e altos na frente, pequena barba circulando o rosto e terminando suavemente em ponta no queixo, bigodes relativos, espessos. E parecia ser uma pessoa doente, porque ele trazia as faces encovadas e feições abatidas, e mãos descarnadas e muito brancas. Era um espírito que também teve uma vivência muito difícil, também experienciou suicídio, e a gente vai ver que lá ele estava no mundo espiritual ainda nessa condição de amparo e de assistência no Hospital Maria de Nazaré, onde ele prestava auxílio aos suicidas. E ela disse que era esse o espírito companheiro de minhas existências passadas, a quem poderosos laços espirituais me ligam, a quem muito feri em idades pretéritas e por quem me submeti às duras provações que me afligiram nesse mundo, na esperança de reaver o perdão da lei de Deus pelo mal outrora praticado contra ele próprio. Então, nesses romances, nessas narrativas que existem aí, das vivências de Ivone, ela levou esse rapaz ao suicídio também. Então, ela tem aí um passado muito difícil, muitas existências, feriu muito essa criatura, né? Principalmente em reencarnações muito próximas, e ela se submeteu a essas provações de dor, de dificuldade, de luta, para se recuperar, para poder merecer voltar ao convívio dessas pessoas. Ela continua dizendo na narrativa que aos 8 anos se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial. Veja bem, 29 dias, e quando ela estava com 8 anos, novamente o fenômeno de morte aparente aconteceu. Só que aconteceu de uma forma acompanhada, né? Diferente daquilo que aconteceu no passado. E ela disse que dos 16 anos em diante se tornou comum em minha vida. Quer dizer, 29 dias, 8 anos, dos 16 anos em diante, aí passou a ser um fenômeno natural normal, comum. Estava sempre entrando nesses transes. Começavam aí a série de exposições espirituais que derem resultado às obras literárias por mim recebidas do além, através da psicografia auxiliada pela visão espiritual superior. Então, começou o trabalho muito cedo, porque justamente por essa condição, ela se desprendia muito fácil do corpo, adentrava o mundo espiritual, registrava aquilo que os espíritos traziam, e aí, quando vinha para a psicografia, ela tinha muitos elementos. Não era só o espírito pegar na mão e escrever o pensamento dele, eram as lembranças também do que ela tinha vivido no mundo espiritual. E ela disse que foi justamente nesse período dos 8 anos de idade que ela recebeu quadros parabólicos descritos com a mesma técnica usada para a literatura mediúnica. Quer dizer, ela recebeu o primeiro aviso para se dedicar à doutrina do Senhor e do que seria a minha vida de provações, sendo essa exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. Então, veja que a tarefa era grave, porque já aos 8 anos ela foi alertada. Já aos 8 anos foi mostrado para ela, nesse quadro, de que a vida dela seria uma vida de provações, sim, e que era necessário ela se preparar, porque com certeza começaria muito cedo. Nessa época, ela disse que residia na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, e frequentava o catecismo da Igreja Católica Romana, da Igreja Matriz de Santa Ana, ao lado da qual morava. Quer dizer, os pais ainda não tinham adotado o espiritismo, então ela estava frequentando o catecismo. E aí era comum, naquele tempo, os filhos serem encaminhados para esses estudos do catolicismo, né? Lá, e ela achava assim maravilhoso, ela se deliciava com os vitrôs das igrejas, os sinos, o jardim. Para ela,
como que despertava lembranças de um passado que, com certeza, ela vivenciou a experiência do catolicismo. Então, ela se sentia muito bem naquele ambiente. E aí tinha, naquele momento, daquela visitação dela da igreja de Santana, a ama dela, que sempre, sempre cuidando dela, estava também zelando por esse lado religioso dela, falava para ela que ali existia a Senhora Santana, e que a Senhora Santana era nossa avó. Nossa Senhora é nossa mãe, dizia para ela. Portanto, temos que respeitá-la e lhes pedir a bênção todos os dias. Então, a babá sempre cuidava zelosamente dela, da parte religiosa dela, incentivando a que ela tivesse esse carinho com a Senhora de Santana. E ela tinha a satisfação de coroar, fantasiada de anjos, nas festividades do mês de maio, essa Nossa Senhora de Santana. Mas existia naquele templo, ela diz, uma imagem que a impressionava bastante, que era a do Senhor dos Passos. Muitos de nós já conhecemos, né? Caído sobre os joelhos, com a cruz nos ombros. Ela disse que amava aquela imagem, e ela, quando olhava, às vezes até chorava, vendo aquela situação. E a babá dizia para ela, foi para nos salvar que ele padeceu e morreu na cruz, temos que amá-lo muito. Então, ela ficava ali contrita, beijava a ponta da túnica daquela imagem, olhava para aquela cruz, levava flor para oferecer, testemunhando seus sentimentos, mas também sentia uma tristeza muito grande invadindo o seu coração, quando olhava para a imagem e percebia o sofrimento daquele ser. E essa imagem, ela disse que continuava lá, sobre um andor, na Capela Mor, não ficava no altar, porque não tinha acomodação suficiente. E como ela era uma criança que tinha muitos problemas, muitos traumas, muitas dificuldades, ela se considerava uma criança muito infeliz, ela tinha uma angústia que a afligia muito, porque ela tinha um temor muito grande de um dos irmãos, que era o mais velho e que parecia assim que se constituiu o carrasco da vida dela. Ele, ela diz, me surrava frequentemente por qualquer contrariedade durante nossas peraltices. E aquilo proporcionava um terror muito grande dela. Ela tinha muito medo dele, ela tinha pavor dele, porque ela disse que a sensibilidade dela era excessiva, então ela exagerava mesmo, como aquela situação, como se ela estivesse passando por um martirológio. Então, ela tinha essa situação dentro de casa, ela não tinha compreensão dos pais nesse sentido, era uma pessoa que lembrava muito a vida passada, não aceitava aquele pai, aquela mãe, como nós vamos ver ao longo dos relatos que ela vai fazer, lembrava daquele pai que não podia estar presente, convivia com aquele irmão, então era uma situação muito difícil. E aí ela disse que certa noite ela passou por esse fenômeno de transporte em corpo astral, com essa característica de morte aparente, e ficou fora do corpo, isso em hora adiantada da noite. Fez com que a ama que estava com ela acompanhasse. Como já sabia do que tinha acontecido com ela na infância, ela ficou ali no resguardo da situação. Percebeu que não era morte, era o mesmo fenômeno. Então ela ficou rezando, como ela diz aqui, ficou debulhando o seu rosário. E receosa de acordar os de casa, também achando que a Ivone estava sofrendo um ataque de vermes, deu vinagre para a Ivone cheirar, não teve resultado, então ela não fez outra coisa, ficou em oração e ficou esperando que ela vivenciasse aquele transe e retornasse. E Ivone disse que foi uma ajuda muito grande para ela no momento do transe, essa vibração de prece que ela ficou fazendo. Quando foi no dia seguinte, aí ela contou a situação que tinha presenciado. A Ivone lembrou também, embora não se lembrasse, do que aconteceu no mundo espiritual. Ela diz que, sob a ação desse fenômeno de afastamento do corpo físico, ela se viu certa vez no interior da igreja,
lá onde estava a imagem do Senhor dos Passos. E aí, ela subiu os degraus da Capela Mor, como ela sempre fazia quando chegava lá, e lá estava o familiar, o irmão dela, que a torturava com maus tratos, aguardando por ela. E passou a espancá-la furiosamente, despedaçando-lhe as roupas, puxando os cabelos, e ela, se sentindo aterrorizada, como sempre, em dado momento, apelou para o socorro do Senhor. Ela estava num transe. E aí ela faz essa narrativa, inclusive ela pede, e eu não coloquei aqui no estudo, que a gente veja como aconteceu o fenômeno de Joana d'Arc com os santos, com as imagens da igreja, com as personagens que ela via que dava o nome daquelas imagens da igreja. É interessante, e aqui eu faço uma pausa para dizer, nós estamos fazendo esse relato aqui, colhendo partes essenciais diretamente ligadas a Ivone, mas algumas coisas ficam fora por conta do tempo, mas vocês podem dar uma lida no capítulo para ter conhecimento do texto por inteiro, onde ela vai falar sobre essa questão que diz respeito a Joana d'Arc, que via São Miguel Arcanjo, via aquelas imagens na igreja, e ela dizia também que a evidência dela era daqueles seres. Então, ela aqui também, ela vê o Senhor dos Passos, vê o irmão como alguém que a aterroriza naquele momento, e claro que a evidência dela seria relacionada àquela expressão de fé que ela tinha. O ser que viria em socorro dela seria aquele ser que ela amava, que ela acreditava, que cuidava dela. Então, nesse momento, ela disse que viu como que a imagem se desprendendo do andor, com a cruz nas costas, descer os degraus e estender mão livre para ela e dizer bondosamente: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Então, aí também está uma simbologia. É como que ela, diante daquele sofrimento, daquele irmão que simbolizava o terror, o pavor da vida, as dores, o sofrimento e tudo, estivesse ali diante daquela imagem expressando o seu sofrimento, e ele dissesse, a imagem dissesse, trouxesse um recado do mundo espiritual, de que só seguindo a Jesus ela teria recursos para suportar os sofrimentos que a esperavam. E aí ela diz: aceitei a mão que se estendia, apoiei-me nela, subi os degrauzinhos da Capela Mor e de nada mais me apercebi, enquanto que a visão não foi jamais esquecida, constituindo antes grande refrigério para o meu coração, até hoje, sua lembrança. Então, dentro do quadro mediúnico que ela vivenciou, ela traduziu todo aquele auxílio espiritual que ela recebeu com aqueles elementos que ela conhecia, com a imagem do Cristo, do Senhor dos Passos, que era apenas uma imagem, mas naquele momento ela vê como que direcionando-se para ela, aquele ser a que ela devotava fé, sentimento, para dizer para ela que seguindo a ele é que ela teria a harmonia, o equilíbrio necessário nessa vida, porque a dor seria forte, o sofrimento, não ia ser fácil a luta. Então, nessa narrativa de Ivone, a gente vê que ela já adentrou essa vida trazendo um registro muito forte do que seria a atividade mediúnica a ser realizada por ela na presente encarnação. Como ela mesma disse, foi o primeiro recado. Como quem diz, morra para a vida. Nós vamos ter a oportunidade de acompanhar relatos dela de vivências muito difíceis, de experiências muito difíceis que ela teve que passar, vencendo todas elas na certeza de que precisava ser forte diante dessas experiências para triunfar, como foi vitoriosa, sim. Então, nela, a mediunidade de berço, conforme nós estudamos lá no capítulo 1, já se iniciaram na infância. Essa é a mediunidade de berço. Já na infância, se manifestou, prosseguiu por toda a vida. O amparo divino esteve presente em todos os momentos, como nós veremos nos capítulos seguintes. Nós vamos ter capítulos muito fortes aí, de experiências, de lembranças. Mais importante que a gente tome conhecimento desses quadros, porque eles trazem muita informação para a gente ter um entendimento do
porquê do sofrimento, da dor nossa, enquanto médiuns, ou de seres que nós conhecemos, as dificuldades que atravessam. Então, nós vamos adentrar a próxima segunda-feira no capítulo Reminiscências de Vidas Passadas, aonde ela vai trazer relatos muito fortes dos processos de suicídio que ela vivenciou. Vamos ter também um bom estudo sobre essa questão dessas lembranças de vidas passadas, e vamos ter aqui a companhia do Fabiano Carvalho de Moraes, lá de Brasília, que vai começar a sua jornada de estudo conosco, nesse capítulo, que será também desmembrado em 2 aulas. Então, nós convidamos você a continuar conosco. Lembrando, dá uma lida nesse capítulo, tem coisa que ficou de fora, mas que é importante também, e qualquer dúvida, dia 30 a gente está se encontrando. Nós não vamos colocar aqui perguntas, não vamos colocar avaliação para esse capítulo, vamos guardar esse momento para a gente conversar dia 30, às 19 horas, no nosso primeiro encontro, onde a gente vai trocar dúvidas, experiências, informações. Então, muita paz, uma boa semana. Vocês têm a semana inteira para estudar esse capítulo. Qualquer coisa, estamos aí no grupo do WhatsApp, mas contamos com vocês na quarta-feira. Aqueles que puderem participar. Os que não puderem, nós teremos o mecanismo de deixá-los a par do que aqui foi discutido. Muita paz a todos e até quarta-feira, quando nos encontraremos.